A coisa tá feia, a coisa tá preta. Corinthians! É, meus amigos, a coisa tá feia, a coisa tá preta pelos lados do Parque São Jorge. Ontem o Corinthians foi derrotado pelo Huracan, time reserva do Huracan, já classificado e com o pensamento totalmente voltado para a final do Campeonato Argentino no domingo. Por um instante, tivemos a espera de um milagre. O Racing sem açúcar, como diria o nosso amigo Rafael Toquinha, da Fiel Flórida e comentarista do Card corintiano, vencia fora de casa o América de Cali. Resultado mais que improvável e que trazia aquele gosto de classificação culposa pro timão. Mas o que era bom ou não tão bom, porque o nível do futebol apresentado pelo Corinthians era de doer os olhos, durou pouco, ou melhor, durou até os acréscimos em Cali, quando a partida foi empatada e pelo critério de desempate, o saldo de gol, o América de Cali se classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana. Você está ouvindo o Regenerativo Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí você me pergunta, por que o nome do episódio de hoje é Regenerativo? Interrogação. Regenerativo porque após uma partida de futebol, os jogadores fazem o processo de recuperação muscular, recuperação física, e nós também fazemos a nossa recuperação mental, principalmente após o desgaste emocional que tivemos pela horrenda partida de ontem, como também os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. CT Joaquim grava hoje que amanheceu repleto de recados aos jogadores. Então vamos iniciar o nosso episódio de hoje trazendo a análise dos comentaristas do Card corintiano sobre essa fatídica partida no El Paraíso, na Argentina, contra o Huracan, time reserva, e culminou na eliminação do Timão na Copa Sul-Americana. Card corintiano e você, tudo a ver! Vamos iniciar o nosso giro de comentaristas do Card corintiano com Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Vou tentar trazer um pouquinho... Não vou não. Eu ia falar que eu ia tentar trazer um pouco de alegria pra nós, mas não tem como, né? Huracan 1, Corinthians 0, com os reservas. E, cara, um gordo em campo, né, no final do jogo. Tinha um atacante gordo, sei lá, entendeu? Ele resolveu me tirar o cara dos quilos mortais e jogar ali. Vai, foda-se, esse time é uma bosta mesmo. E mais uma vez o corintiano sai humilhado. Porque quem sai humilhado, pelo jeito, não são esses jogadores que não são homens, né? Não são homens. São um bando de marica, um bando de frouxo. Bom, já pode falar mal do Dorival Júnior também? Eu acho que tá na hora, né? Porque o Dorival Júnior já tem aí, 10 jogos? Até a parada vão ter 12? Não sei os números exatos, mas é por aí. Falaram que a gente estancou a sangria na zaga. Será que a gente estancou mesmo? Ou será que a gente enfrentou times inofensivos ofensivamente? Vamos pensar um pouquinho nisso daí. Porque ontem eu não vi nada disso. Voltaram-se os mesmos problemas. Até o cara do gás tá aí, vai tomar no seu rabo. Voltaram os mesmos problemas. A gente tomando gol com 1 minuto. 1 minuto de jogo, gente.
Um minuto não dá tempo nem do cara terminar de tomar o Gatorade dele ali na beira do campo pra, sabe? Tragédia anunciada à parte, entrou o Thales Trágico, a gente tomou gol. E nas costas dele, né? Quem deveria estar ali, sei lá, quem que era também, o Romero, né? O lateral direito. Não importa, falando em laterais também, cara, o Anguilleri não tá jogando absolutamente nada. Nada. O Kaká não vou nem comentar, porque é outra tragédia, nota 0 pros dois. Aí vamos pra direita. Na direita tava jogando quem? O Félix Torres, o cara que não passa do meio do campo. Aí o pessoal tem que ficar de secretário dele, o Martínez e o Carrijo. Carrijo eu já vou falar mais pra frente também. Enfim. Vamos pro Carrijo. Carrijo jogando de volante. O Carrijo atuando de volante, gente. O Carrijo não é marcador. O Carrijo tem 34 anos de idade. Sabe, que ele colocasse naquela ponta ridícula que ele tava colocando era melhor do que jogar ele ali. E ele tá achando que o Ranieri é o nosso Elias, né? Ele tá achando que o Ranieri é o nosso Paulinho. E não é, caralho. O Ranieri deu um chute ridículo pro gol, mas um chute bizonho. O Ranieri fez uma partida horrorosa também. O Carrijo ainda foi o melhor do Corinthians. Não tenho o que falar. Junto com o Memphis, que ficou devendo na partida também, mas foram um dos melhores. E depois tem o melhor que vai entrar, né? Porra. Aí temos o Breno Bidon, gente. Mas olha, o Breno Bidon até que apareceu no primeiro tempo. No segundo tempo ele sumiu. Tanto é que foi substituído. Sumiu. Ele simplesmente sumiu. Então nós jogamos com Carrijo, Martínez, o Ranieri e o Bidon mais à frente. O Ranieri e o Bidon, gente. O Ranieri fazendo dupla com o Bidon na meia, entre aspas, ali de segundo volante. O Ranieri não é segundo, gente. O Ranieri é marcador, o Ranieri é destruidor. Vamos pra frente. O Romero não fez bosta nenhuma, né? Vamos ser sinceros. O Romero é outro, ele tá ali com faixa de capitão e tudo. Não era nem pra ser titular mais, gente. O Romero era um cara pra entrar no segundo tempo, era pra ser um talismã. Falando em talismã, tem outro também. Que pariu. Memphis, cara. O Memphis, eu já falei do Memphis aqui. Tentou ensaboar aqui, fazer uma enceradeira ali. Só que também não estava encontrando espaço. Não é fácil, não deve ser fácil jogar no meio desse monte de cabeça de bagre. Não deve ser fácil. Aí no segundo tempo nós tivemos, eu acho que saiu o Martínez, né, para a entrada do Thales Trágico. Que, meu Deus do céu, cara. O Thales Magno é um cara que me irritou ontem profundamente, sabe? Ele tem o quê? Mais 4 meses de contrato? Aí vai embora. Vai embora, não tem nem o que falar. Imagina pagar 70 milhões de dólares ou 70 milhões de reais que seja nessa bosta. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem. O Thales Trágico é horrível. Depois nós tivemos a entrada do Coronado, eu nem sei no lugar de quem o Coronado entrou. O Coronado também não jogou nada. Jogou nada. Antes do Coronado ainda entrou o Garro. Esse sim. Sei lá, 2 meses parado, fora de ritmo de jogo. O cara me bate uma falta que ele quase faz um gol ali, bate escanteio perigoso, a bola ainda tava queimando no pé dele, dá pra entender, sabe? Eu acho que o Coronado entrou no lugar do Romero, né? Bom, é impressionante como o nosso Pardal Júnior tá armando o time de uma forma ridícula, irresponsável. Não era o cara do café com leite, do feijão com arroz. Eu não tô vendo nada disso, sinceramente. E dizem que ele começa bem nos times e depois ele vai piorando. Cara, cadê o cara que começa bem nos times? A gente achar que vitórias, assim, por um lampejo do nosso ataque, vitórias magras, começar bem. O único jogo que me deu um fio de esperança realmente foi contra o Inter.
Mas o Corinthians faz um jogo que enche a gente de esperança e depois joga tudo isso na lata do lixo no próximo. Sabe, olha, eu vou ser sincero, eliminação merecida, eliminação super merecida. A gente não merecia desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo a gente estava sinalizando que não queria essa Copa. Agora, gente, é sério, qual que é... Por que esse clube e esses jogadores não querem essa Copa, gente? É um título, é dinheiro. É um título internacional, queiram bem ou queiram mal, é um título internacional. Eles se dão o luxo de entrar em campo e desrespeitar milhões e milhões de torcedores. Que às vezes só tem aquilo ali de bom na vida. É assistir o Corinthians no meio da semana e no final de semana. Fica aqui minha indignação, cara. Muita coisa aconteceu fora de campo. Eu não sei se dá pra culpar, talvez dê, talvez não. Quem sou eu pra falar disso? O Racing tava salvando a gente. O Racing que é um time coitado, um pobre coitado. Cala a boca, cachorro imundo. Pô, eu tô falando aqui, meu. Eu já vou falar do Dorival Júnior, já falei, aliás. O Racing é um time horrível, horroroso também. Horrível. E com protestos dos cachorrões da Fiel aqui, eu vou encerrando o vídeo. É que é o Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Muito obrigado a Gustavo Jonas, comentarista do Card Corintiano. Agora chamo ele, Samir Andrade, comentarista do Card Corintiano e que sempre traz uma trilha especial para suas colocações. É com você, Samir! Salve, salve, família corintiana! Salve, ouvintes do Card Corintiano! Fim de jogo na Argentina. Corinthians, viu? Fim de jogo na Argentina. Huracan, time reserva 1, Corinthians 0. Mas nós vamos fazer um comentário diferente nessa nossa análise. Nós vamos falar do jogo América de Cali 1, Racing também 1. Sim, o Racing que bravamente havia marcado o seu gol no segundo tempo, na soma dos dois tempos, 75 minutos, com Matias Fonseca. O Racing que deu 11 chutes a gol, 3 na direção do gol. O Racing que teve 24% da posse de bola. Sim, o Racing que teve 157 passes contra 487 do América de Cali. Torcida corintiana, esse Racing de forma brava estava mantendo o Corinthians classificado, mesmo o Corinthians perdendo. Olha só, gente, como que é o destino, né? O que é o futebol. Só que o Racing viu que o seu esforço não estava valendo de nada. A partida já tinha 5 minutos de acréscimo e o Racing olhou para o placar. O Corinthians ainda estava perdendo. Aí o Racing falou: quer saber de uma coisa? Cansei. A gente está se matando aqui, a gente não ia conquistar mais nada na competição, a gente se matando para manter essa vitória, para classificar o time brasileiro. O time brasileiro pelo menos empatar o jogo, não precisava virar, era só empatar. Aí o Racing falou assim: quer saber de uma coisa? Se foda, vai. O Racing baixou as suas guardas, o Racing amoleceu, afrouxou a marcação e o América de Cali, enfim, consegue o seu empate, já finalizando a partida. Houve uma certa demora para confirmação, mas assim que o gol foi confirmado, América de Cali 1, Racing também 1. E a tabela ficou assim: Huracan, que enfrentou o Corinthians hoje com o time reserva, pensando na final do Campeonato Argentino, 1, Corinthians 0.
América de Cali 1, Racing também 1, deixando as respectivas colocações do grupo desta maneira. Huracan, 14 pontos em primeiro lugar. América de Cali, 8 pontos em segundo. Corinthians, também 8 pontos em terceiro, mas com saldo de gol. Corinthians. E o Racing, caramba, de triste mesmo é o Racing não ter feito os 3 pontos. Merecia, pela bravura da partida que fez hoje. Mas o Racing cansou de fazer o papel dele e o do Corinthians, e assim terminou o torneio sul-americano para o Coringão. Torcida corintiana, as coisas poderiam ser melhores, né? Mas parece que o Corinthians não está flertando com coisas boas pra gente, né? É uma pena que o nosso Corinthians, né, tem vivido momentos turbulentos, né, nos bastidores, e isso parece que de certa forma está atrapalhando o desempenho do time em campo. Mas antes mesmo desse momento turbulento, a gente precisa falar de um Corinthians que parece ter feito mal para si mesmo a conquista do Campeonato Paulista. É um time do Corinthians que perdeu a fome. É um time do Corinthians que tem uma folha salarial que poderia pagar muito bem Huracan, América de Cali e Racing juntos. É um Corinthians que frustra seu torcedor por ter jogadores como Thales Magno, como Coronado, como Michael, que entraram no segundo tempo e não acrescentaram nada para o Corinthians. O Corinthians do primeiro tempo trocava passes. Sim, torcedor corintiano. O Corinthians do primeiro tempo trocava passes. Esse Corinthians, quando teve as substituições, sucumbiu. Foi um Corinthians frouxo, um Corinthians que errava passes de 3 metros, Coronado extremamente displicente. Thales Magno, não tem nem o que falar mais dele. Não tenho. Infelizmente, o Thales Magno é, sem dúvida, o retrato desse Corinthians insosso que a gente está vendo, né, nesses últimos jogos, né? E um Corinthians que é eliminado merecidamente. Não dá nem pra gente falar assim, mas e o pênalti? Não vou comentar desse lance, porque pra mim o Garro, infelizmente, sinto falar isso do Garro, mas o Garro, ele trocou o gol, né, porque ele não tem a perna direita, ele trocou o gol pelo pênalti, que com certeza não seria dado. Se fosse no Campeonato Brasileiro, o Corinthians correria o risco de ter esse pênalti assinalado, sim, porque aqui no Campeonato Brasileiro, você soprou, o jogador caiu, é falta, né, na interpretação do nosso VAR. Mas na arbitragem sul-americana é difícil eles darem esse tipo de lance. Então, assim, é um Corinthians que mereceu ser eliminado, é um Corinthians que definitivamente, né, o Campeonato Paulista, a conquista do Paulistão, hoje eu começo a ver como uma tragédia para esse time do Corinthians, porque antes era melhor não ter conquistado o Paulista e esse time continuar sendo competitivo como foi nas 9 partidas do ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro. É uma pena de verdade que o Corinthians não demonstra nenhuma vontade de competir, nenhuma vontade de agredir o adversário. É um time muito bagunçado em campo e não adianta que o torcedor vir falar que a culpa é do Dorival. Ainda é cedo pra gente colocar a culpa no Dorival. Não adianta o torcedor vir falar que o Dorival mexeu errado. Não, ele mexeu errado. Todo mundo pedia Coronado e Garro juntos. Pronto, os dois estavam em campo. E o nosso camisa 10? E o nosso camisa 10? Um camisa 10 que não decide para nós. Um camisa 10 displicente.
sabe? Então tem muitas pontas frouxas, muitas coisas que a gente tem para criticar do Corinthians do que para elogiar. Definitivamente, os 9 jogos e a conquista do Paulista mataram esse time. É um time totalmente irreconhecível em campo. É um time que aparentemente não tem alma. É um time que parece que realmente morreu e nós estamos na missa de 7º dia. É um Corinthians que eu temo sim um segundo semestre muito frustrante. Haja vista se não tivermos reforços pontuais, né? Depois da coletiva do presidente Tampão, ficou claro que a torneira vai ser fechada por um instante, por um momento. E esse Corinthians sem reforços para qualificar, para deixar o time um pouco mais competitivo, vai sofrer bastante mesmo. E você, torcedor corintiano, o que você achou dessa eliminação? Você tá feliz? Já esperava o resultado? Ou você está muito puto como eu, que estou tentando ironizar aqui para não explodir a cabeça de tanta raiva, né? Porque confesso para vocês, eu sempre fiz duras críticas aos atletas e eu continuo com as minhas críticas tão somente aos atletas. Porque antes de apontar o dedo para a comissão técnica, o que ele tentou fazer para o time avançar para o ataque, ele fez. Se o time não avançou, aí isso diz muito mais sobre o comportamento, a postura dos jogadores, do que das tentativas da comissão técnica. Torcedor corintiano, ouça os nossos podcasts, perdoa aí de forma muito irônica, né, enaltecer mais o empate do América de Cali e Racing do que falar sobre o Corinthians, que eu confesso que nesse momento eu prefiro ficar só com a memória de um time campeão, e não o campeão paulista desse ano, mas um time campeão de outrora, de 1982, 83, Corinthians campeão brasileiro de 90, Corinthians campeão paulista de 95, Corinthians campeão da Copa Bandeirantes de 94. Quase ninguém fala desse título, mas foi um torneiozinho muito interessante que classificou a gente para a Copa do Brasil de 95, né? Nos qualificou para aquele torneio e nós chegamos à final e ganhamos pela primeira vez a Copa do Brasil. Eu prefiro ficar com esse Corinthians na minha mente, sabe? Porque o Corinthians atual não me aspira confiança alguma. Não me motiva a continuar torcendo por este time, não pelo Corinthians. Corinthians nunca vou abandonar, mas esse elenco do Corinthians é de doer. Continua ouvindo os nossos podcasts. Estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok. Siga o Card Corintiano também no Instagram. Comenta, torcedor corintiano, compartilha. O que você achou desse fiasco, dessa participação do Corinthians este ano na Sul-Americana? Porque o ano passado e o ano retrasado o Corinthians teve participações até dignas, viu? Chegamos numa semifinal ano passado, sabe? Com um time que estava brigando para não cair no Brasileiro. E esse ano o time campeão paulista não conseguiu passar da primeira fase. Deixe seu comentário, torcedor corintiano, desabafa, extravasa e compartilha com seus amigos corintianos que devem estar de cabeça quente assim como eu. Salvem o Corinthians! Muito obrigado, Samir, o Andrade, comentarista do Card Corintiano. E para finalizar, não poderia faltar ele, Luan Rocha, o Lagartixa Albina, direto de Charlotte, na Carolina do Norte. Fala aí, Lagartixa Albina!
Fala aí, Lagartixa Albino, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecido como a Carolina do Norte. A gente não tá muito no clima de fazer muito comentários, a gente tá muito frustrado com o time, a gente não consegue entender o que acontece com os nossos jogadores, mas ao mesmo tempo é necessário que a gente faça a nossa parte, né? Cara, às vezes as coisas acontecem sem a explicação. E eu não sei explicar o que está acontecendo com o Corinthians. Eu acredito que a culpa não seja do Dorival Júnior. Afinal de contas, ele acabou de ser contratado como técnico. E, por fim, temos jogadores que não estão jogando como eles fizeram no final do ano passado, né? Muita gente vai falar mal do Michael, do Thales. In a quarter mile, use the right lane to turn right onto Brixham Hill Avenue. Pode deixar, moça, eu vou virar assim. Eu tô aqui indo pro trabalho pensando, vi alguns vídeos, né? Não sei se deveria citar, mas eu discordo de alguns pontos de vista. Acho que falar que, olha, Dorival Júnior, se você continuar assim, pode deixar que eu vou virar. Dizer assim, olha, Dorival, se você continuar assim, você vai ser demitido. Cara, não sei se isso... Pode deixar que eu vou virar. Não sei se isso é uma boa coisa dizer não, cara. Porque é algo que a gente começa já a agorar o trabalho do homem, né? Então eu gostaria de pensar que vamos ter um tempo para descansar e treinar e melhorar esse time ao longo do ano. Vamos que vamos, vai Corinthians. Tô chegando. E é isso aí. Só fazendo um adendo ao áudio que eu mandei, tendo em vista que o Chelsea venceu a Conference League, que seria a terceira divisão da Champions, eu também acho que temos que valorizar todas as competições que o Corinthians participa. Não é porque é um campeonato de menos prestígio, no qual o nosso time participa, que temos que simplesmente dar de ombros e ignorar. Temos que valorizar todas as competições para que o clube, né, ganhe renome internacional. Mas eu também penso da seguinte forma, não querendo justificar a performance do time, né, e a atuação, mas também temos a questão do calendário e a organização das competições, que em momento algum, né, parece que se importa com a qualidade das disputas e também com a saúde dos atletas. É lógico que muitos vão argumentar que os jogadores parecem ter escolhido competições, mas tentando ser advogado do diabo, eu gostaria de dizer que também que jogo a cada 2, 3 dias é desumano. E espero sinceramente que a partir do ano que vem o campeonato estadual seja de apenas 11 jogos, 11 datas, 11 jogos, porque não faz sentido você fazer uma competição extensa, mesmo que você tenha vários times do interior que só fazem renda dessa forma, e correr o risco de perder jogadores, não ter preparo, de não poder fazer uma pré-temporada e por aí vai. Então isso acaba prejudicando muito, mas muito, o futebol brasileiro e os clubes brasileiros também, né? Então eu estou tentando enxergar dessa forma, não apenas culpando o técnico, culpando os jogadores e também
a diretoria do Corinthians, por mais que tenham responsáveis sim, né? Nós também temos que pensar que necessita-se de uma melhora para que o futebol brasileiro continue mais competitivo. O Chelsea só melhorou com a grana do empresário Abramovich, que tinha relações com a oligarquia russa e o Vladimir Putin, né? Então, por mais que eles tenham conquistado mais esse título, e talvez sejam campeões de tudo, não sei, a gente também tem que pensar que o Chelsea chegou no fundo do poço. O Corinthians precisa chegar no fundo do poço? Não, mas o Corinthians precisa passar por uma transformação necessária para que o clube funcione, não pela grandeza. Não quero ser um arrogante, falar assim, não, que o Corinthians é grande, maior das Américas, maior do mundo, torcida e tal. Cara, eu tenho esse sentimento como torcedor, mas a gente tem que pensar de forma prática. Temos que pensar de forma prática. O Corinthians, como um clube de futebol que compete na Série A do Brasileirão, que vai para as competições internacionais, tem que funcionar como um clube dessa patente. Então é necessário que mude-se muita coisa, sim. É necessário que faça uma reforma estatutária. Eu não quero ficar dizendo que fulano é isso, Beltrano é ladrão, que os jogadores são um bando de folgados. Não, eu acho que isso não ajuda muito. Eu acho que temos que passar uma mensagem diferente, essa é a minha ideia. Passar uma mensagem diferente, que para mudar temos que pensar de uma forma construtiva e não uma forma punitivista, em que a gente está sempre apontando os dedos para os culpados ou buscando culpados. Isso não ajuda em nada. Um grande abraço e vai Corinthians, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Você ouviu Lagartixa Albina, o comentarista do Card corintiano. Tome nota, fiel. O Timão volta a entrar em campo no próximo domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena, o solo sagrado de Itaquera, para enfrentar o Vitória. Vitória é tudo o que nós queremos nesse próximo desafio. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!